Olá, boa noite a todas e todos. Obrigado por estarem aqui. Mais uma conversa na FENAC, dessa vez com um cantor que eu cresci ouvindo, uma pessoa que eu admiro desde muito jovem. E eu acho que eu e muita gente da minha geração, um grande prazer estar aqui com o Zé Renato. Então, Zé, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço o convite, Ivan. Nós fizemos aquele, né, te conheci na pandemia. A gente fez aquele programa No Instagram, né? No Instagram, né? No Instagram. Mas, enfim, eu senti que você é um cara que gosta de música brasileira e conhece. Enfim, para mim, poder estar aqui com você ao vivo, depois de muito tempo, né? Nós nos conhecemos, segundo você, eu não lembrava mais, mas lá no Recife, né? Eu era muito jovem, viu? Eu também. Eu acho que eu tinha o quê? Sei lá, 21 anos e levei assim, acho que uns 20 CDs pro Zé Renato. Eu disse, Zé, vai começar o show, 20 CDs, escolha 3. Ele fez, eu autografo todos. Aí minha esposa fez assim, nossa, que falta de educação. Eu disse, mas 20 CDs que eu comprei. Aí ele fez, eu autografo todos e tal. Então, de fato, é um cantor que eu cresci ouvindo, né? Minha página no Instagram chama-se O Que Cresci Ouvindo. Foi um dos primeiros que eu contactei na altura da pandemia pra gente conversar. E eu queria começar esse papo um pouco nesse sentido, né, Zé? Assim, de querer entender algumas coisas que, pra mim, eu cresci ouvindo o Zé Renato. Na verdade, primeiro Boca Livre, né, que é um disco que tinha na minha casa. Minha mãe ouvia muito. Apesar de não saber até hoje quem são os cantores da banda, minha mãe ouvia muita banda, sabe? E aí, eu queria saber o que é que o Zé Renato cresceu ouvindo, né? O que é que se tocava na sua casa quando você era criança pra despertar a música em você? Olha, eu sempre tive a música muito presente na minha casa. Meu pai era jornalista, né? Trabalhava na noite do Rio de Janeiro, né? Ele era então convivia com Antônio Maria, enfim, com aquela turma da boemia do Rio, né? Dos anos 50, 60. Então, eu não tenho músicos da minha família, mas ele, como era jornalista e muito ligado à música, né, gostava, né, frequentava os espetáculos para escrever, né, porque ele fazia matérias e tal sobre esses espetáculos que aconteciam no Rio de Janeiro, e adorava a música. Então eu cresci com um ambiente muito musical na minha casa, né? Ouvindo especialmente serestas, meu pai era super amigo do Silvio Caldas, que era muito próximo. O Silvio Caldas era frequentador lá da minha casa e gostava de sambas. Então a trilha sonora era basicamente sambas, serestas, né? Cartola também era amigo né? Conhecia meu pai, e eu cresci com essa trilha, né? Basicamente samba, a bossa nova e as serestas. Isso foi o que eu vi, né? Mais ou menos quando eu tinha a idade do Antônio aqui. Nessa idade eu ouvia muito isso em casa. À medida, assim, o tempo foi passando, e aí também eu fui absorvendo outras informações musicais. Aí eu fui criado no Rio de Janeiro, mas eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo, em Vitória. Nunca morei lá, sempre morei no Rio, porque a minha mãe ficava grávida e queria ter os filhos em Vitória. Então, por isso, acabei, né, eu sou capixaba por isso. Mas a minha criação toda no Rio de Janeiro. Mas quando ia a Vitória, por exemplo, os primos, aí gostavam de Beatles, então eu comecei a ouvir Beatles, assim, né, através dessas reuniões familiares, Jovem Guarda também, que era. Então, assim, são outros sons que que eu não ouvia com muita frequência em casa. Né? Eu ouvia, às vezes, até em programas de televisão, porque tinha, né, tinha os programas de televisão que tinha aí a Jovem Guarda e os festivais, né, onde apareceram ali Chico Buarque, Caetano, Milton, tudo isso eu vi pela televisão. Engraçado, Zé. Você tá falando, então automaticamente vem teu repertório na minha cabeça, né? Tudo isso tá gravado, né? Mais cedo ou mais tarde acabasse gravando o Silvio Caldas, né? A música da Jovem Guarda. Tudo isso foi se incorporando na minha história. Toda essa minha vivência que eu tive
né, em casa, com os meus pais, e com os amigos, e com os primos, e tudo isso foi aparecendo. Quer dizer, muita gente o Boca Livre foi realmente o grupo, eu ainda, né, pertenço ao Boca Livre, continuo no Boca Livre, mas foi onde no Brasil as pessoas me conheceram, né? E o Boca Livre tem um repertório, né? Toda a história do Boca Livre, as pessoas acham que o Boca Livre, por exemplo, é um grupo mineiro, porque tem um repertório com né, muitos autores mineiros, e as nossas músicas que fizeram sucesso também, né, músicas que nós compusemos, são músicas com influência da música mineira, né, do Milton, Clube da Esquina e tal. Inclusive cantamos no Clube da Esquina número 2, nós fizemos um vocal lá e tal. E acho que mas quando eu comecei a fazer os meus projetos solos, quando eu fiz um disco homenagem ao Silvio Cosmo, as pessoas, como não sabiam dessa, né, do influência toda, né, exatamente, dessas referências que eu tinha familiares, acharam uma coisa estranha, mas isso foi uma consequência natural de tudo que eu vivenciei na minha infância. E a partir do momento que tu ouvia música e vai fazer música, ou seja, você é aquela pessoa, né, passiva no quesito audição e agora ativa no quesito vou fazer música. Como é que foi esse processo de ouvinte para ser agora um produtor, né? Vou tocar, vou criar, vou construir. Tivesse aula de música, foi na escola? Olha, eu comecei aprendendo violão com professor, né, e eu ganhei o meu violão, eu tinha 11 anos de idade do Antônio. E do Zé. O Zé pequeno. Então eu ganhei um violão e comecei. Só que eu já tinha uma facilidade. Eu saquei que nas primeiras aulas, e o professor também, que eu já tinha muita facilidade para tocar. E vi que ali, com os acordes que eu aprendi, eu não só podia tocar aquelas músicas que ele me ensinava, mas também fazer músicas, né? E também aprender músicas. Eu tinha um ouvido muito... tinha uma coisa musical já que já se manifestava. Eu tinha facilidade para ouvir uma música e já começar a tocar no violão, né? Então, isso acabou sendo... foi uma diversão, quer dizer, as aulas de violão, elas não eram, para mim, uma coisa que eu achava, sei lá, eu não era obrigado, não era uma obrigação, uma coisa chata, não era divertido. Eu comecei a ver e eu conservo até hoje esse espírito da diversão no que eu faço, né? Porque a música, ela tem, claro, minha profissão, né, o ano que vem eu vou fazer 50 anos de profissão, inclusive. Então mas a música, ela tem eu sempre, eu nunca deixo de incluir esse lado da diversão, de estar me divertindo com o que eu estou fazendo, sabe? E isso vem desde essa época. E chegou um momento que a diversão virou profissão, né? Vai começar a ser sustentado de uma certa forma. Como é que foi essa transição, as primeiras gravações, até, de fato, obviamente, chegar até o primeiro grande boom, que foi com o Boca Livre? Com o Boca Livre, foi. Então, olha, eu comecei... quando eu estava estudando, primeiro participando de festivais na escola. Participei de vários festivais estudantis, né? E ali já começando a ver que a música, ela estava ganhando um espaço na minha vida que talvez que a minha família ficava um pouco reticente com isso, preocupado. Meu pai, que convivia muito com músico, ele sabia das dificuldades, das alegrias, mas também das dificuldades que tinha e se preocupava muito com isso, mas nunca deixou de me dar força para fazer. Eu fiz um vestibular para comunicação, porque meu pai era jornalista, acabei fazendo um vestibular para comunicação, acabei cursando lá 6 meses, sei lá, fiz um semestre
E logo em seguida, aí transferi para mas isso tudo assim, já com um grupo, começando a tocar. Então, transferi para uma faculdade de música, mas eu também. Não foi uma coisa que me encantou, porque como eu já tocava muito e tal, e ali ia era um curso de licenciatura, né, para quem ia ser professor de música, tinha nada a ver comigo. Eu fui porque música, vou fazer então vou para uma faculdade de música para dar uma satisfação né, em casa e tal. Mas aquilo, quando para mim, aquilo sim era difícil, porque as coisas que eu fazia no violão eram muito mais adiantadas do que eu estava aprendendo ali. Então foi difícil. Tanto que eu não segui, não me formei. Sim, a minha formação foi, na verdade, vendo as pessoas, né, no Rio de Janeiro, vendo os shows que eu... Enfim, teve um especialmente que foi ali para mim um divisor, assim, que foi um momento que eu falei, não, a música realmente é o meu caminho, que foi quando eu vi o show do Milton Nascimento com a orquestra, o Milagre dos Peixes, ao vivo no Teatro João Caetano, com a regência do maestro Paulo Moura, e o Som Imaginário, enfim, tudo isso. Então, a partir dali, eu vi que a música era o meu caminho mesmo, e foi isso que aconteceu. E aí, conheci o Juca Filho, formamos um grupo chamado Cantares, né, onde o repertório era composto de algumas canções que posteriormente foram gravadas pelo Boca Livre, inclusive a Toada, que é a música que se tornou a música mais conhecida, né, mais popular do repertório do Boca Livre. Então, isso, quer dizer, o Cantares foi em 76, né, 76. E o Boca Livre, 78. Então, ou seja, 2 anos depois, eu estava no Boca Livre e fizemos essa história de fazer um disco independente que, enfim, né, que foi que tentamos fazer através de gravadoras, mas nenhuma gravadora quis. Acabamos fazendo independente. E o disco, enfim, vendeu mais de 100 mil cópias. Isso num momento que o disco independente, o disco chegava, eu me lembro assim, o vinil chegava da loja, a gente fazia um mutirão, chegava a capa e a gente ia montando os discos, né? E vendia de mão em mão, nos shows, em algumas lojas de amigos e tal. E só que isso rapidamente, né? Hoje em dia a gente chama de viralizar nesse. Isso ficou, os shows começaram a encher e a música começou a tocar na rádio, e, enfim, e a gente tocava assim, porque as pessoas queriam tocar, porque ninguém tinha dinheiro para pagar nada, para tocar e tudo mais. Então, foi um acontecimento, né? Aí, de repente, a gente estava nos programas da Globo, em trilha de novela, tudo, e aparecia lá, eu lembro que nas publicações que tinham de revistas, tinham, né, assim, as músicas mais tocadas. Aí tinha lá, me lembro, Mania de Você, Rita Lee, não sei o quê, aí a gravadora, não sei se era Som Livre, não me lembro. Tinham várias músicas, aí tinha lá Boca Livre, independente, era o único independente, entendeu? Toada, independente. Então isso foi realmente um marco, assim, né, além da história do Boca Livre, assim, de ser um grupo vocal que tem uma qualidade musical para mim inquestionável, né, independente da sua liberdade, mas teve esse fato histórico de ter feito um disco que independente no momento que as pessoas, o independente, não só fazendo um disco independente, mas independente que fez o sucesso que fez, né? E eu acho que também num cenário brasileiro muito disputado na altura de música brasileira, muita gente lançando discos e coisas, um mercado consolidado também. Verdade. E com uma sonoridade que não tinha nada, muito pouco a ver com o que tocava na época. Tanto que eu lembro que teve um produtor, a gente fazia reuniões com os produtores, assim, que iam lá nos ensaios antes de gravar.
como o Davi e Maurício, que já faziam parte, que já tinham feito parte de um grupo vocal chamado Momento 4, então eles conheciam muita gente, já né, eles tinham cantado com o Edu Lobo no Ponteio, em 67, né, Maurício e Davi. Era o Momento 4, que era Maurício, Davi, Zé Rodrigues e Ricardo Vilas, cantaram. Então eles já estavam na música já há mais tempo que eu e o Cláudio Nucci. Tanto que eles, assim, eu lembro que eles lidavam, né, quando a gente, por exemplo, foi conhecer o Edu Lobo, que eles já conheciam há muito tempo, né, desde os anos 60, quando a gente, eu e o Cláudio, para mim, era como se a gente estivesse sonhando acordado, né, vendo aquilo, né, aí vamos gravar no no Clube da Esquina número 2, aí a gente lá, eu falei, gente, é isso mesmo, tudo parecia um sonho, né. Até hoje eu tenho dificuldade de considerar o Milton, esses colegas de trabalho, assim, para mim. Eu acho que também, Moisés, tem muitas vozes de vocês que a gente às vezes não sabia que era Boca Livre, mas reconhecia a voz de algum canto, por exemplo. Na minha casa, isto é do Lobo, que vocês faziam todo o vocal. Acho que era Camaleão, né? Camaleão. Então, Lero Lero, aquela coisa. Aí eu dizia assim, mas isso me remete a alguma coisa. E chegou um dado momento na minha adolescência, ouvindo música, crescendo ali, sabe, que eu descobri, mais do que o Boca Livre, você e o Cláudio Nucci. Então, em dado momento, assim, 16, 17 anos, eu virei fã dos dois. E chegava na escola e dizia assim, olha, você não conhece o Zé Renato e o Cláudio Nucci? E as pessoas, não conheço o Zé Renato e o Cláudio Nucci com 15 anos, né? Isso se jovem, mas conhece o Boca Livre, conhece o Boca Livre. Então, chega um momento, não tinha internet, assim, né? Eu tinha, sei lá, eu tenho 36 anos, então o internet facilitou muita coisa. O Spotify, mas então a gente começava a gravar aquelas fitas pros colegas e coisa do gênero. Então, eu peguei já aquele disco dos anos... final dos anos 90 e coisa do gênero. Eu acho que também a tua carreira solo, nos anos 90 e 2000, principalmente com as redes, o rede digital, assim, te consolidou mais como nome maior da banda. Do maior no sentido, não melhor, de expansão do nome Zé Renato, imagina, sabe? E eu acho que isso teve a ver com a quantidade de parcerias que você foi fazendo ao longo da carreira, né? Eu digo a todo mundo que eu acho que o Zé Renato é talvez dos cantores e compositores que mais fez parcerias com todo mundo, sabe? Sim. Então, quem não conhecia o Zé Renato diretamente pelo Boca Livre foi conhecendo o Zé Renato por ver o Zé Renato praticamente com toda a gente, com todo mundo, né? Cantando Chico Buarque, cantando Noel Rosa, depois fazendo parceria com o Milton Nascimento, depois fazendo com o Cláudio Nucci, de repente estava cantando com a Roberta Sá, depois estava cantando, sabe? Então eu acho que eu olhei pra você como essa pessoa plural, desde adolescente, e os meus amigos de escola também passavam a ver o Zé Renato, que tava ali e tal. Então, como é que o Zé, que tava na banda, no Boca Livre, né, foi criando esses tentáculos, essas parcerias tão diversas até hoje, né, porque a gente tava falando agora há pouco sobre a parceria com o Otto, imagina. Zé Renato fazendo parceria com o Otto, né? Existe coisa mais doida na música brasileira do que Otto, sabe? É de Recife, é do meu bairro, quer dizer, minha mãe dizia assim, fique longe daquele cara, ele passava assim, né, porque enquanto eu saía pra escola, ele tava chegando da festa, ele é do mesmo bairro que eu, sabe? Então minha mãe dizia, fique longe daquele cara. Então eu acho que você é um cara muito versátil nesse sentido da parceria, e se todo mundo gosta, alguma coisa esse cara tem, né? Não há quem não faça parceria. Como é que funcionou ao longo do tempo, sabe, Zé? Sim. Essa questão da parceria, de você contactar as pessoas contactarem você, né? Sim. Olha, isso foi uma coisa também faz parte do meu caminho da intuição, de lidar com a música de uma forma intuitiva, né? E de não ter muitas amarras também, né? Eu nunca, apesar de, né, como eu falei aqui, muito na minha casa eu via sambas e tal, tudo isso eu incorporei, mas não deixei de ouvir outras coisas, né? Tudo que a música, eu acho que viver no Brasil, que é um dos países que faz talvez uma das músicas mais interessantes do planeta, né? Eu sempre tive isso, eu nunca perdi essa noção de estar no Brasil, de fazer música e de tentar usufruir o máximo disso. Então é isso que eu faço, na verdade. É tentar usufruir o máximo dessa diversidade, dessa riqueza musical que a gente tem e de poder ser músico e ter a sorte de ter encontros tão importantes como eu tive, como continuo tendo, e poder transformar tudo isso, né, em arte, música, né? Então,
com o Otto, por exemplo, que eu encontrei uma vez, até num evento com o Moraes Moreira, e aí ele me falou, Zé, me mande uma música aí. Eu falei, vou mandar. Aí mandei, ficou um tempão, até que um dia ele e o Pupilo me ligaram e falaram, gravamos aqui, pá. Eu falei, ótimo. Mas com o Milton, por exemplo, que foi o Ânima, né, temos 2 parcerias, Ânima e Ponto de Encontro, mas Ânima, que foi a primeira, uma canção que eu entreguei para Chico Buarque de Holanda, né? E Chico levou a música, falou, não, adorei, tal, levou, mas não me lembro, mas talvez um mês depois eu fui fazer um show em Belo Horizonte, eu tinha combinado de encontrar com o Milton, e ele, aí, como eu fiquei tocando violão, conversando com ele um pouco, e ele falou, toque aí algumas coisas que você tem feito e tal. E eu fui tocando até que eu toquei essa. Falei, acabei de entregar essa aqui para Chico Buarque. Aí eu mostrei para ele. Aí quando acabou, ele olhou para mim e falou assim, mas essa música sou eu que vou letrar. Aí eu, então, vou ter que desconvidar o Chico. Ou seja, tenho isso no meu currículo. Eu desconvidei o Chico Buarque. Desculpa, Chico, mas ele não faria coisa melhor, não. Aqui, ó. Não, o Chico foi muito... Isso, Zé, da letra é uma coisa engraçada, né? O Lenine tem o Leão do Norte, que é aquela música do Lenine muito famosa, né? E o Lenine mandou pra muita gente aquela fita. Mandou pro Chico, mandou pro Caetano, pro Gil. E ninguém conseguiu fazer. E mandou pro Paulo César Pinheiro. Ele disse, me dê 6 meses. Se eu não fizer, é porque eu desisti. Ele já tinha desistido. Sim. Depois de 6 meses, o Paulo César ficou estudando. O avô dele era pernambucano. Chegou aquela fita, que é praticamente o hino de Pernambuco, não imagina. O Chico não conseguiu e o Paulo César Pinheiro fez o que fez. Eu acho que isso aí é um pouco, né, o ofício do trabalhar também. As coisas vão acontecer. O Milton, quando ouviu, tanto que ele acabou dando nome pro disco, né? Ânima, né? Vou tocar aqui, então. É isso que quer dizer. Vamos lá. Não. Aliás, a partir do dia lá no Brasil, aqui em Portugal, tomara que chegue aqui também logo um documentário sobre o Milton, sobre a última turnê, né, que ele fez, com depoimentos de várias pessoas. Inclusive eu conto a história do Ânima lá. Mas vai estrear esse documentário, chama Bituca, né? E vai estrear no Brasil, tomara que chegue aqui. Vai chegar. Lapidar minha procura, toda trama lapidar o que o coração com toda inspiração achou de nomear, gritando alma. Recriar cada momento belo já vivido e mais atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer olhar com calma então. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Alma, viajar nessa procura toda de me lapidar. Nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco ao meu ser. Casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a cor, animará o amor, onde se esquece a paz. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser.
te quero ser, alma, te quero ser. Eu já ia dizer um clichê, essa é das minhas favoritas. Todo mundo vai dizer assim, é das minhas favoritas também, né? Zé, uma curiosidade. Na questão estética mesmo, na hora de fazer um disco, especificamente. Sim. Primeiro é que, pra você, assim, como e quando surge o título de um disco, especificamente, né? E como é o projeto gráfico pra criar aquela capa? Imagina, como é que fica pronta a capa? E qual... Pois é. Isso aí é uma... Bom, o nome do disco depende, né? Muito, às vezes é um trecho de uma letra, né? É o nome de uma música. Isso não tem uma... a gente, por exemplo, Arranha-Céu, que foi o título do disco que eu fiz sobre Silvio Caldas, né? Que é o título de uma música. Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Natural do Rio de Janeiro já é um trecho de um samba do Zequete, né, que é a voz do Morro, né, que eu sou samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Inclusive os capixabas ficaram meio grilados, porque ele falou, você é capixaba, você não é natural do Rio. Mas enfim, né? E por aí vai, né, quer dizer, a gente vai meio que tentando sentir o que o disco, o que a história daquele disco ela quer contar. É isso que a gente tenta fazer quando vai né, tentar nomear um disco, um título que possa, de alguma forma, representar aquela história que está sendo contada ali. Né? É isso que é o caminho para tentar né, achar um título. E que você... As capas, a projeção... Pois é, as capas também é isso. Às vezes aí já quer dizer, eu dou minhas piruadas na capa com os fotógrafos, né, com quem vai fazer a arte gráfica e tal. Mas também vai muito do que essa sonoridade, do que a sonoridade do disco propõe. Às vezes também é um instante que a gente não está exatamente achando que que vai ser a capa. Por exemplo, a capa do Arranha-Céu, que eu estou ali cantando, foi um teste, foi uma Polaroid que a fotógrafa fez, que é a Nana, se eu não me engano, a Nana Moraes, e ela fotografou, e na hora que eu vi, eu falei, essa capa. Achei que... Entendeu? Então, assim, é muito... A gente não tem deixa meio que as coisas rolarem e que a história do disco ela sempre prevaleça, né? A sonoridade, mas a história, o que aquele disco está contando, o que pode representar melhor, não é? Então, às vezes é uma foto, mas é um detalhe, é um desenho, né? Eu não sei. Isso não tem não segue assim uma regra específica. Uma regra específica, não, né? Às vezes é aquele instante que a gente... Ou é uma foto, ou é isso, é uma coisa que foi desenhada, né? E o melhor lado, a melhor parte de fazer música em conjunto, por exemplo, né? E obviamente o pior, né? Imagina. Em grupo que você diz. Em grupo. E depois individualmente também, porque certamente é bem diferente trabalhar em conjunto, né? Uma vez que a banda decide conjuntamente. E sozinho mais fácil, talvez, não sei. Olha, trabalhar em grupo, antes do Boca Livre, trabalhava, né? Tive experiência com cantares e tal. Eu sempre... Naturalmente, eu sempre fui aquela figura meio que de contemporizar, sabe, eu acho que isso já nasceu comigo, assim,
Claro que tem, a gente tem as ideias, às vezes elas não são, né, necessariamente elas, todo mundo acha bacana, você dá uma ideia e é um aprendizado, saber que o grupo ele precisa existir de uma forma, né, equilibrada e que tem uma identidade. Então, o Boca Livre, a gente sempre diz que o Boca Livre, o grupo, é um quarteto, mas tem um quinto elemento, que é o Boca Livre, é o grupo. Ou seja, quando você planeja né, tenta construir um repertório, uma sonoridade, e mesmo quando ela acontece, é os quatro cantando e tem aquele quinto elemento que é o resultado dessas quatro vozes. Não sei se é mais ou menos isso, entendeu? E eu acho que é um aprendizado para a vida, um grupo, né? Porque a gente vai sabendo que nem tudo que a gente propõe combina com aquele, né? Com aquele trabalho ou com os amigos, né? Enfim, é uma coisa que você leva para a vida. Eu acho que é saber que às vezes a gente não está dando uma ideia no momento certo, não está, né? Você coloca de uma maneira errada também, e o grupo consegue. E o Boca Livre, para mim, é uma grande escola, porque a gente exercita muito isso. A convivência, né, de poder estar ali convivendo e discordando, mas sabendo que o principal é chegar no resultado, né, que todo mundo está querendo, está brigando, às vezes sai né, aquela briga séria, às vezes momentos mais tensos e tal, mas a gente acaba aquilo ali, quando acaba, a gente sabe que está brigando por uma coisa bacana, para acontecer uma coisa legal, né? E que em todo momento é uma coisa tranquila, de todo mundo, né? Não, tem horas que o pau quebra mesmo, mas faz parte. Por falar no Boca Livre, a gente falou Boca Livre, mas não rolou nenhuma música do Boca Livre, então eu vou pedir uma música do Boca Livre. Agora é difícil você pedir uma banda de um repertório tão vasto, né? Que música você pediria? Então, Zé, fique à vontade, se você puder tocar uma do Boca Livre pra gente. Claro. Pode pedir, se você quiser, pode pedir, não tem problema não. Essa semana, por acaso, eu tava ouvindo uma música do Dança das Sombras, né? Dança do Ouro, na verdade, é a música. Você vai pedir logo? Não, mas eu não vou pedir ela não, é só pra eu tava conversando com os colegas sobre isso, que as pessoas às vezes não associam o Boca Livre a uma banda que fez músicas tão politizadas e coisa do gênero, né? Mas quando se trata, por exemplo, de América, colonização da América, não é? Talvez essa seja uma das músicas mais politizadas nesse sentido. Dança do Ouro, quando eu escuto, eu fico, nossa, eu fui professor muito tempo em Recife, então eu usava muito Corsário, né? Pra discutir com os meus alunos, João Bosco e tal. Porque tem aquela pegada realmente assim, divina, flamenco. Depois que eu conheci essa música, eu fiz, nossa senhora, quer dizer, é uma música muito mais forte em termos, né? Mais didática. E é disse, olha que legal, né? Quer dizer, o Boca Livre também. Mas você me avisa antes que é pra eu poder. Não, mas já fica o convite pra vocês conhecerem o disco especificamente, que não é dos discos assim, mais aclamados, mas é um dos que eu mais gosto, né? Saiu já de CD aquilo, não? Esse disco, ele foi produzido inclusive pelo Zé Nogueira, esse saudoso amigo Zé Nogueira, e foi um disco que teve uma carreira internacional interessante. Inclusive, gravamos essa música com John Anderson, do Yes, né? Ele gravou essa música, gravamos juntos. Eu conheci música, mentira, eu nem sabia disso. Me tocou muito quando... Mas o que eu pedi, qualquer coisa que você tocar do Boca Livre a gente vai adorar, então obrigado. Então, tá. Então vamos lá, o que pode ser? Bom, então eu vou tocar a toada, né? Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga, sair por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola pra ver você mais feliz.
Escuta o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar no coração sereno da toada bem querer. Tanta saudade eu já senti, morena, mas foi coisa tão bonita da vida. Nunca vou me arrepender, morena, ouvir comigo essa cantiga, sair por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola pra ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar no coração sereno da toada bem querer. Tanta saudade eu já senti, morena, mas foi coisa tão bonita da vida. Nunca vou me arrepender. Bem querer. Obrigado. Engraçado, Zé, você fala, a gente estava falando de parceria agora há pouco, mas foi parceria além dos adultos também com as crianças, né? Porque eu falei para um amigo português, eu vou estar com o Renato, ele, é Marinheiro Sol, quer dizer, vê, o português é Marinheiro Sol. Aí nossa senhora, que referência, sabe? É do disco que eu gravei o projeto que eu fiz para criança, né? Eu fiz 3 projetos para as crianças. Foi o Samba para as Crianças, que foi o primeiro, onde tem um Marinheiro Só. Forró, né? O Forró para as Crianças, que era baseado no repertório de Jackson do Pandeiro. E o último foi o Água para as Crianças, que é um projeto autoral com, né, com canções minhas, com vários parceiros, com um tema sobre as águas, né? A questão das águas do planeta. Então, eu tenho muito... Quer dizer, o primeiro projeto que, na verdade, que eu participei infantil, que foi na Arca de Noé, né? Com o projeto de Vinícius de Moraes, com Boca Livre. Mas ali cantamos, né, 2 canções. E eu lembro que quando você foi fazer show, eu morava em Recife na altura, eu levei meu violão pra você assinar. Meu violão tem 2 assinaturas só, Zé Renato e Geraldo Azevedo. Então, quando o Geraldo Azevedo foi assinar, eu disse assim, assina aí, agora. Aí ele foi assinar, ele é pai de uma amiga que mora no Porto. Aí eu fiz, aí ele disse, Ivan, escolha uma música, era dia do meu aniversário. Pra tocar no violão, eu fiz, escolhi uma música, sabe? Como assim ele tá pedindo? Então a música é a interseção dessas assinaturas. Aí ele olhou e fez Barcarola São Francisco, né? Quer dizer, Barcarola São Francisco. foi uma música que eu, de fato, a música que mais me chamava a atenção no disco, na altura, era essa. Então, é uma memória afetiva também. São as 2 assinaturas que tem no meu violão, são o Zé Renato, que já tá ficando velhinha, né? Faz 15 anos, né? Vou tocar pra você. Olha aí, galera. nem ia pedir, mas... É a luz do sol que candeia, sereia de além-mar, clara como um clarão do dia, marejou meu olhar, olho d'água à beira de rio, vento vela bailar, barcarola do São Francisco, me leve para amar. Eu em sonho beija-flor,
rasgando tardes, vou buscar em outro céu, noite longe, noite longe que ficou em mim, quero lembrar. Era um domingo de lua quando deixei já topar. Era, quem sabe, esperança para outro lugar. Barcarola do São Francisco veleja agora no mar, sem leme, mapa ou tesouro de prata ou luar. Barcarola do São Francisco veleja agora no mar, sem leme, mapa ou tesouro de prata ou luar. Obrigado, que presente, obrigado. É demais isso, né? Zé, e assim, a tua relação com a música portuguesa não é de agora, assim, né? É uma relação já Já pensada. desde 2001, quando eu gravei um disco aqui em Portugal, né, em Lisboa. Era isso que eu ia te perguntar. Fala um pouco sobre isso. Também de um disco, né? Um disco bonito também. Biscoito Fino saiu na altura. Saiu aqui pela Ação Livre e pela Biscoito Fino lá. Chama-se Navegante, com a participação do Rui Veloso, inclusive cantando comigo a música título, que é a música do Sidney Miller. E eu gravei com um grupo aqui de Portugal, Trinados, que é um grupo que não existe mais, um trio, mas gravamos esse disco aqui no estúdio do Rui Veloso, inclusive, né? E me diz aí, o que é que você gosta da música portuguesa? Da contemporânea, por exemplo. De várias coisas, né? Enfim, do Zambujo, meu querido amigo, né? Que é cantor fabuloso, maravilhoso, o próprio Rui, né? Cuca, Roseta, muita coisa bacana em Portugal. A Dulce Ponte, que eu acho maravilhosa, que, né? Cátia Guerreiro. Eu tem uma das canções, não sei se eu vou conseguir cantar ela agora aqui. Vou tentar aqui. Peraí. Olhar não. Já estou esquecendo. No meu batel, além do mar cruel, e nem lhe digo aonde eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Vem saber se o mar terá razão. Vem cá ver, bailar meu coração. Se eu bailar no meu batel, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Vem cá ver, saber se o mar terá razão. Vem cá ver, bailar meu coração. Se eu bailar no meu batel,
Não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde eu fui cantar. Sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Zé, por falar em sonhar contigo, qual é aquela parceria que você sonha em fazer ainda, que não fez, né? O Chico Buarque, né? Depois desse ano, meu negócio ficou... Não é brincadeira, mas quem sabe, né? Ele tá lá com umas melodias, quem sabe um dia eu acorde e tem um e-mail dele. Não custa sonhar, né? Mas enfim, é um artista maravilhoso, né? Que imagina. E o Chico, ele, na verdade, ele não precisa de parceiro nenhum, porque ele é um melodista incrível, né? Faz música e letra divinamente, mas ele, enfim, tem várias parcerias, né? Com muita gente bacana, e ele é um artista maravilhoso, muito generoso também. E agora ele é aquele que bota o doce na boca da criança, né? E a gente fica ali com a esperança, né? Porque ele sempre responde. Eu mando as músicas e aí ele responde, fala, achei linda essa música. Aí você fica, oh, que maravilha. Mas a letra por enquanto não chegou, mas quem sabe, né? E por falar agora no trabalho mais recente, Boca Livre, né? Uma das coisas que eu achei muito bacana é o Boca Livre também ter ido buscar em gerações bem mais recentes. Por exemplo, o primeiro single foi o Vento, né? Quer dizer, não, foi o segundo, né? Foi o segundo. O primeiro foi a minha parceria com o Nando, que foi Rio Grande. Uhum. E depois o Vento. Boca Livre cantando Los Hermanos, né? Que eu volto do rock contemporâneo e tal. Ver como é que tá a turnê dessa volta ao Boca Livre depois de um certo tempo, né? Da banda em pausa. Estamos viajando lá pelo Brasil. Quem sabe a gente não vem pra cá, né? Em algum momento, tomara. Mas a gente está viajando, fazendo turnês lá. Agora eu vou em março e abril, a gente vai fazer alguns shows lá. Um desses shows, inclusive, vamos fazer uma espécie de residência no Teatro Ipanema, com 4 terças-feiras com convidados. Inclusive, um dos convidados vai ser do Lobo, né? Que é um reencontro depois de muitos anos, né? A gente vai ter a participação do Edu no dia do meu aniversário, inclusive, dia 1º de abril. Né? Então vão ter várias participações, Vinícius Cantuária, MPB4. Vai ser uma festa lá. Deixa eu perguntar se é verdade ou é mentira, né? Quer dizer, isso é falácia, pessoal, quer dizer. Não, vai acontecer sim, então. E aí a gente tá aí, vamos viajar lá para Porto Alegre, fazer alguns shows em São Paulo também, no Blue Note. Tem algumas coisas para fazer lá. Antes de a gente caminhar para a parte final, uma das coisas que me chamou a atenção também, Zé, recentemente não, já tem uns anos, mas foi uma música muito famosa do Boca Livre, a Bicicleta, né, que é uma música instrumental, que depois de 30 anos ganhou uma letra, sabe? E eu achei fantástico. Como é que foi o processo de recriar uma música que estava ali 30 anos, todo mundo já conhecia, né? E aí você vem... O Cláudio que botou a letra, na verdade. O Cláudio deve pensar, poxa, mas eu imaginava que a letra poderia ser outra. Muita gente, né, passou 30 anos imaginando que a letra tinha um sentido. Eu lembrava de campo, eu lembrava de cidade, eu lembrava de futebol, eu lembrava... De repente vocês criaram, sabe? É aquela ideia de você fazer um filme sobre um livro, né? Você acaba cachapando. Como é que foi esse processo de criação? E depois de voltar pro estúdio para gravar a Bicicleta. Foi. Então, o Cláudio, eu acordei com uma mensagem do Cláudio. Essa música, ela existe, né, desde os anos 80, e essa letra aconteceu, já não sei, mas não faz muito tempo, quer dizer, uns 6, 7 anos, e acordei com uma mensagem dele, dizendo que tinha uma ideia para Bicicleta, e eu ouvi e adorei, realmente, porque
Porque outras pessoas tentaram fazer, mas não rolava, assim, não batia, né? Mas essa ficou bacana, ficou em cima. Eu gosto muito também, pra mim, um dos grandes discos da trajetória do Zé Renato é o Papo do Passarinho também, né? Que é um disco com o Renato Brasto, uma coisa inacreditável. Quem não conhece tem que ver aqui, não sabe? Também mudou a minha vida aquele disco, juro por Deus. Eu acho que é um divisor de águas, assim, pela escola do repertório e como foi interpretado ali, né? Um disco, acho que tem uma versão desenredo, né? Áurea Vez, sabe? Discos que acabaram que o projeto gráfico também é muito chamativo, né? Muito bacana. É bacana dos vozes. Tô muito pidão, né? Assim, mas... Dizil pulou no ar e cantou. Se canta, avisa bem que já viu o seu amigo no outro capim. É papo de passarinho, papo de passarinho. Assim de pé no IP deve ter, assim de pé deve ter, pra colorir o mato pra mim. No mato é bom passarinho, não mata não passarinho, passarinho. Clareio o dia, é festa, é cantoria na luz do sol, e tudo fica mais verde, vim te ver como bem te vi. É isso que eu quero sim, faz a cantiga pra mim, passarinho, passarinho. Dizil pulou no ar e cantou. Se canta, avisa bem que já viu o seu amigo no outro capim. É papo de passarinho, é papo de passarinho. Assim de pé no IP deve ter, assim de pé deve ter, pra colorir o mato pra mim. No mato é bom passarinho, não mata não passarinho, passarinho. Areio o dia, é festa, é cantoria na luz do sol, e tudo fica mais verde, vim te ver como bem te vi. É isso que eu quero sim, faz a cantiga pra mim, passarinho, passarinho. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird, fly high. Essa colher de chá Paul McCartney, né, que ele tá precisando. Foi sem querer querendo que eu pedi essa. Zé, a gente tá indo pra parte final. Obrigado por ter aceitado essa conversa. Imagina, É, agradeço. a primeira vez que eu tive com o Gilberto Gil, eu era muito jovem, eu disse, minha mãe, vou encontrar o Gilberto Gil, minha mãe. Finge normalidade, né? Aí eu vim hoje, sendo caminho, tive com o Zé algumas vezes, mas eu pensei, nossa, eu vou estar com o Zé Renato, finge a normalidade. Então, que bom. Tá todo mundo pensando um pouquinho disso, né? Imagina. Não é? Então, obrigado. Olha, eu fico muito feliz, Vivan. Fiquei muito feliz com o seu convite. Eu já tinha gostado de você naquela conversa que a gente teve lá na pandemia, que foi maravilhosa. E acho que dá prazer de conversar com uma pessoa que gosta tanto de música como você gosta, né? Como isso, assim, isso para mim é uma oportunidade também de poder falar um pouco sobre a minha história e com pessoas assim como você que conhece, que ama a música como eu amo também, que tem essa paixão pela música como eu tenho. Então isso é um prazer muito grande. Alegria, elas não tem nada. E, então, obrigado. Se eu sou assim, um pouquinho por causa dele também. Quer dizer, essa influência é total. E de fato, talvez o Zé Renato seja, junto com
Acho que o Gilberto Gil, o Arnaldo Antunes, sejam dos artistas que eu tenho praticamente tudo em casa, sabe? Tudo mesmo, assim. E é uma referência. Você tem que escolher alguém pra gostar, né? Então, pra comprar algumas coisas. Eu não posso comprar tudo da Rita Lee, não posso comprar ter dinheiro. Então, escolhe aquilo. Então, Zé, obrigado, de Eu fato. que agradeço. Com certeza, eu acho que todo mundo tá aqui, mas as pessoas aí vão ouvir muito da sua música. Você tá mais jovem do que eu. Nem encontrei agora. Esse cara não envelhece, não, bicho, tá entendendo? Eu tô ficando careca e Olha, tal. você sabe, Eduardo, e um detalhe que eu tenho que dizer isso, porque as primeiras vezes que eu vim a Portugal, a primeira vez que eu vim a Portugal, eu fiquei hospedado bem perto daqui, na casa de um amigo meu, né, do Luiz Antônio. Tinha um apartamento aqui, pertinho da FINAC, que eu frequentava muito a FINAC, vinha muito aqui, né, em 2001 e tal. Eu passeava por aqui, por essa região, eu ficava muito aqui nessa região e vinha muito aqui. Então, quando você falou né, fez esse convite, eu falei, cara, é um espaço tão agradável que eu frequentava muito e tá aqui, e junto com você, né, com todos aqui que estão presentes, então tá sendo uma viagem, assim, sabe, meio que me lembrando esses primeiros momentos que eu tive em Lisboa, jamais imaginaria que estaria morando em Lisboa, né, agora como estou. Então... E a Paula já era coordenadora de eventos aqui. Então, quer dizer, veja, o tempo passou e tá todo mundo aqui sorrindo. Obrigado, Zé. Obrigado, de fato. Com certeza, Lisboa lhe abraça, como você, de fato, abraça Lisboa, abraça a música toda. E obrigado mesmo. E eu queria pedir que a gente terminasse com tô pedindo demais, né? Mas com música, porque eu acho que talvez seja a melhor forma que a gente tem de se comunicar. Tá né? certo. Então, quer dizer, pelo menos pra mim. Então, obrigado, Zé. Obrigado a todo mundo que tava aqui, tá aqui, né? E em breve, tomara que o Boca Livre esteja aqui conosco também, né? Também espero. Quem tem a viola pra se acompanhar não vive sozinho, nem pode penar. Tem som de rio numa corda de metal, tem o mar num acorde final. Quem tem a viola pra se acompanhar não vive sozinho, nem pode penar. Tem tom de roupa quando seca no varal, luz do sol quando cai no cristal. Faz o luar brilhar, o coração vazio voa vadio, feito uma pipa no ar. Quem tem a viola pra se acompanhar não vive sozinho, nem pode penar. Tem som de rio numa corda de metal, tem o mar num acorde final. Quem tem a viola pra se acompanhar não vive sozinho, nem pode penar. Tem tom de roupa quando seca no varal, luz do sol quando cai no cristal. Faz o luar brilhar, o coração vazio voa vadio, feito uma pipa no ar.
não vive sozinho. Quem tem a viola, quem tem Ivan Lima, não vive sozinho. Obrigado.